Ei pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Estamos de volta com o canal Parafuso e Companhia, onde você cada dia mais adquire conhecimento. Hoje nós vamos fazer uma apresentação para vocês da leitura do paquímetro na leitura de polegada, tá certo? Você confere na descrição aí, nós já fizemos um vídeo de uma leitura bem prática, bem rápida de milímetro. Hoje nós vamos apresentar para vocês a leitura de polegada. Vamos fazer aí para você uma apresentação bem prática, para você ver que não tem segredo nenhum também nas medições de polegada. Beleza? Segue nós aí, deixa o seu comentário para que nós venhamos melhorar cada dia mais o nosso canal. Muito bem, queridos, vamos continuar aqui então. Eu vim para a mesa para a gente ter mais facilidade na apresentação para vocês aqui. Vocês vão ver que não tem segredo algum na leitura da escala do paquímetro de polegada. Pode conferir na descrição que já fizemos um vídeo na escala de milímetro. E agora nós vamos concentrar na leitura da escala de polegadas aqui. Eu fiz umas marcações no meu paquímetro, porquanto o paquímetro geralmente ele não traz o detalhamento das demais escalas aqui. Então ele só tem a marcação de escala de polegadas inteiras. Vocês podem ver aqui, ó, nós vamos usar esse nônio de cima. Esse paquímetro ele é detalhado que é até 1/128 de polegada. Nós vamos fazer a leitura aqui hoje só até 1/16 na escala, para ser bem prático, para vocês entenderem que os demais seguem a mesma lógica. Então aqui nós temos 1 polegada, vou fazer a abertura aqui primeiro de 1 polegada, certo? Essa é a unidade de 1 polegada. Essa é a medida de 2 polegadas, certo? Onde o nônio, onde o zero do nônio coincide aqui, certo? Mas e a fração de polegada, Samuel? É simplesmente fração, exatamente, fração de polegada. Você tem 1 polegada, certo? Aí você dividiu a polegada em meio, ou seja, você dividiu a polegada na metade. Simplesmente uma conta simples de matemática, onde você vai ter metade de 1 polegada. Certo? Isso é meia polegada. Aqui, depois que você divide, aí você quer, você subdividindo a polegada, você vai ter, vou mostrar aqui os principais múltiplos, que é meia polegada, metade de meio é 1/4 de polegada, metade de 1/4 de polegada vai ser 1/8 de polegada, certo? E metade de 1/8 você tem 1/16 de polegada. Na dúvida você escreve a fração, certo? E você divide por 2 e você vai ter metade daquela medida respectiva. Uma medida aleatória você vai pegar e fazer a medida. Então, na prática, eu, por exemplo, quando o paquímetro não vem subdividido, eu simplesmente faço a leitura. Esse parafuso, ó, observo, tá? A unidade de medida que é 1 aqui, e observo que o nônio coincidiu na meia polegada. Quando você estiver familiarizado com essa medida, você vai logo conferir aqui em milímetros para ter certeza que aí com o tempo você vai memorizar. Umas réguas, geralmente, essa régua aqui, ela traz para a gente as unidades de milímetro, as conversões já de milímetro para polegada, certo? Observa ali que nós fizemos a medida agora de 3/4, a medida de meia. Você vai ter a opção aqui, olha, meia polegada, 12,7 milímetros, para você confirmar se está fazendo a leitura, porque o nônio de polegada, ele não traz com detalhe as subdivisões. Então, quando você segue a partir de 1 polegada, segue o mesmo raciocínio. Você tem 1 polegada e meia até 2 polegadas. Seguindo, você vai ter 2 polegadas e meia, né? E segue para 3 polegadas. Esse é o diâmetro, que 3 polegadas, né? 75 milímetros. A gente, como já está acostumado, já está familiarizado, a gente faz a conferência aqui, próximo de 75 milímetros. Você só precisa coincidir o nônio no 3 polegadas. Mas quando você faz a medição é diferente. Quando você faz a medição, você não tem que conferir o paquímetro, né? Você não tem que acertar o nônio. Você simplesmente faz a medição e identifica a medida ali, certo? Outra forma que tem, além de você memorizar, que na verdade não é uma memorização, é uma matemática, né?
você tem 1 polegada. Se aqui é 1/4, você tem 2 e aqui é 3/4 de polegada. Além de você memorizar, você pode fazer da forma na caneta ou na calculadora, né? Primeiro você tem que memorizar que 1 polegada inteira, quando você divide ela por 2, né? Você dividiu a polegada por 2, você vai ter meia polegada, certo? Que é a mesma coisa que 0,5. 1 dividido por 2 é 0,5. Se você tem meia polegada, você divide ela por 2, você vai ter 1/4 de polegada, né? Se você pega 1/4 de polegada e divide por 2, você tem 1/8 de polegada. A simbologia de polegada é essa daqui, para você diferenciar de milímetro e diferenciar das outras medidas. Se você tem 1/8 de polegada, você divide por 2, você vai ter 1/16 de polegada. Você que já tem conhecimentos de matemática, você vai ver que é simplesmente uma divisão de fração. Nós vamos até 1/16 para não complicar, né? Então, simplesmente aqui meia polegada, eu dividi por 2 para achar o divisor, o imediatamente divisor de meia polegada, que é 1/4. 1/4 é que peguei aqui e dividi por 2, você tem 1/8 de polegada. 1/8 dividir por 2, você tem 1/16 de polegada. Agora nós vamos fazer o seguinte. O que isso tem a ver, Samuel? Quando você identifica esses múltiplos de polegada, fica mais fácil de você fazer a leitura no paquímetro e você entender que a polegada ela é subdividida em múltiplos de polegada. Meia polegada, 1/4 de polegada, é o que eu mostrei ali. O múltiplo, ou seja, o divisor imediato de 1/4, 1/8 e 1/16. Continuando com você usando a matemática até você memorizar a leitura do paquímetro, você precisa encontrar esses múltiplos através de calculadora, por exemplo. Eu sei que 1/4 de polegada, vamos dar um exemplo aqui de 1/4 de polegada. Para a gente continuar então no raciocínio da matemática, você pode fazer da seguinte forma. Se você tem 1 polegada, você sabe que é 25,4 milímetros, certo? Então o que a gente faz? Usa a regrinha de 3. Ah, Samuel, a regrinha de 3 matemática vai complicar. Não, você vai ver, calma, não criamos pânico. Que você vai ver que é muito simples. Olha, só conferindo para vocês aqui, 25 milímetros, 1 polegada, 25,4. Temos a regrinha auxiliar aqui, você pode comprovar também, olha só, 1 polegada, 25,4, certo? Então, se 1 polegada é 25,4, você vai fazer uma regrinha de 3. Se 1 polegada é 25,4, 1/4 de polegada é quantos milímetros? Certo? Primeira opção que você vai fazer, 1 dividido por 4, que é exatamente 0,25, certo? 1 dividido por 4, não é 1/4 de polegada, 0,25, não tem nada a ver. Agora aqui é estritamente matemática. Se 1 dividido por 4 é 0,25, então colocando na regrinha de 3, que eu vou simplificar para vocês, não se preocupa, não cria pânico. Se 25,4, se 1 polegada é 25,4 milímetros, 1/4 de polegada, que é 0,25, é igual a x, certo? Então, o x, que é 1/4 de polegada, vai ser 0,25 de 25,4, que é exatamente 6,35. Entenderam? Simplesmente eu multipliquei 0,25 para 25,4, que eu vou encontrar 6,35. Então, na prática, você simplesmente
divide o superior pelo inferior, ou seja, e você acha esse valor aqui, que é a unidade de medida que você está procurando de polegada. Vamos dar um outro exemplo aqui, 3/4 de polegada. Quantos milímetros que é 3/4 de polegada? Por que você está procurando milímetros? Porque o milímetro, provavelmente, né, na teoria, você já tem facilidade de identificar o milímetro, de fazer a leitura de milímetro, que é uma escala métrica que todos nós já conhecemos, certo? A escala métrica, milímetro, nós estamos agora identificando, transformando ela para polegada. 3 dividido por 4 é igual, vamos na matemática, esquece a polegada do paquímetro. 3 dividido por 4 é igual a 0,75. Você faz na calculadora e confere aí. Se uma polegada é 25,4, certo? Então, eu vou ter 0,75 de 25,4. Você vai multiplicar 0,75 vezes 25,4. Se você tem dúvida aí, coloca na descrição sobre essa regra de matemática, que é uma regra de 3. 0,75 vezes 25,4, você vai ter exatamente 19,05. Vamos lá? Se você pode partir do milímetro, que é mais confusão. Mas quando você coloca 3/4 de polegada, como que você identificou rapidamente, Samuel, 3/4 de polegada? Eu, sinceramente, eu faço na prática. Você já tem memória de que uma polegada está aqui, 3/4 de polegada é menor, não é? Que eu tenho 3 dividido por 4, com certeza vai ser menor. 3/4 de polegada, eu não identifiquei que aqui é uma, né? Quando eu pego um paquímetro apagado ou que não tem identificações igual esse meu aqui, eu tenho uma, divido no meio, que é meia. Aqui nós temos 1/4, certo? Se isso aqui é 1/4, olha, aqui eu tenho 1/4, eu tenho 2/4, olha a mesma medida, 1/4. 2/4, que é a mesma coisa que meia polegada, e agora eu tenho 3/4, certo? Que é 19 milímetros para conferência. Só para vocês aqui, quando a gente faz a medição do parafuso, você não parte do paquímetro, você parte da peça, certo? Vou fazer a medição desse parafuso. É um parafuso polegada. Ah, e agora, Samuel? Não deu nem meia, que você me mostrou, e não está perto de 1/4. Então, deu 1, 2, 3, 4, 5. Deu no quinto marcador aqui. Agora sim você vai identificar. Nós já mostramos que esse é meia, esse é 1/4, esse é 1/8 e esse é 1/16. Ou seja, a escala está dividida em 1/16 de polegada. Mas a escala está 1/128, Samuel. Aí são os divisores aqui do 1/16. Então, se esse é 1/16, eu tenho 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, certo? Esse é um parafuso de diâmetro 5/16 milímetros, certo? Vamos conferir na escala aqui, olha. Até você se acostumar, não tem problema algum se usar uma escala auxiliar. Olha o 3/16, aqui na ponta do paquímetro, nós temos o 5/16, 7,93, para você conferir. Ah, mas por que você faz a referência em milímetro? Porque milímetro é uma medida mais universal, mais conhecida. Conferindo, olha, 5/16, você vai ter 7,93, quase 8 milímetros. Por isso que a gente confunde muito e a pessoa confunde 8 milímetros, 5/16 com 8 milímetros, confunde 3/8 com 10 milímetros. Fazendo a revisão aqui, olha, você vai perceber meia, certo? 1/4, 1/8. Observa que ele tem o nônio, a escala tem uns rebaixados e um mais à frente, igual de meia, igual de 1. Então, se você tem meia polegada, certo? Você tem 1/4, você tem 1/8, 1/8, 2/8, pode fazer na prática, 2/8 não existe, porque 2/8 é a mesma coisa que 1/4, é simplificação de fração. Você tem facilidade com matemática, você entende isso, 1/4. Então, quando você tem aqui o 1, é uma fração irredutível que vai chegar na medida que nós precisamos.
Então, 2/8 é a mesma coisa que 1/4. 3/8 agora, já não dá um número inteiro, você vai fazer a medida de 3/8. Mas vamos ser sinceros, ninguém quer saber de matemática, né? Se você não quer saber, quer uma identificação prática, você então tem que ter prática da medida, certo? Você pegou um equipamento, pegou um material para medir, você simplesmente vai memorizar. Essa daqui é a escala de polegada. Da mesma forma que você memorizou que milímetro, né? Você aprendeu desde criança, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, né? Não aprendeu milímetro enquanto você era criança, mas aprendeu os numerais. Você, para esquecer essa confusão de regras de 3, de identificar polegada para milímetro, para confirmar, você precisa então memorizar, que é 1 polegada, metade de 1 é meia, metade de meia é 1/4, certo? 1/4 de polegada, metade de 1/4, 1/8 e 1/16. Vamos colocar uma medida esporádica aqui, ó. Vamos colocar uma medida aleatória aqui. Beleza, minha medida coincidiu aqui. Vamos identificá-la? Não é 1 aqui, 1 está aqui, não é meia. Ela está na escala de 16. Você pode contar normal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16. Se você quiser ser mais prático, você pode contar 2, 4, 6, 8, 16, 10, 11, 16. Olha só. Então nós temos uma medida aleatória aqui, 11, 16. Com o tempo você vai familiarizando. Quando o paquímetro apresentar a medida, você já vai saber, certo? 11, 16, só para a gente conferir. Olha, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 16. Só para a conferência, nós temos exatamente próximo de 17 milímetros, entre 17 e 18, 17 ponto alguma coisa. 11, 16, achamos a medida aqui, olha só, 17,43, certo? Deixe o seu like, se ficou muito confuso, você fala qual parte que ficou confusa, se é a nossa querida matemática ou se é a leitura simples. Não se apavora, não preocupa, que você vai pegando na prática e aí, se você interessar, a gente pode fazer um vídeo mais detalhado mostrando os múltiplos aqui até 128, ok? Deixe seu like, se inscreva, deixe o seu comentário para melhor nós aperfeiçoar, para a gente estar, Parafuso e Companhia, passando conhecimento para você. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, ficou alguma falha na explicação aí, deixa o seu comentário aí pra gente melhorar, pra gente cada dia mais transferir melhores conhecimentos para você. Parafuso e Companhia, sempre melhorando os nossos conhecimentos.